Então, para harmonizar o nosso ambiente e recebermos a palestrante da noite, nós vamos ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, e psicografia de Chico Xavier. Porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que a ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição. Nem espera, senão, a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre. Volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal, longe de servir aos semelhantes. Reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo mortalizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando as enfermidades requisitam o corpo as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar! Pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver ao mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé, com que transporte de júbilo se devotariam, então, à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas. Volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Então, meus queridos irmãos, vamos juntos nesse momento nos unir em oração, elevando o nosso pensamento à espiritualidade superior, para agradecer a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas. Te pedimos, Senhor, permissão para darmos início às atividades desta noite. Te pedimos que os benfeitores espirituais que nos auxiliam nessa noite tragam a cada um de nós as melhores lições e que nos ajudem a compreender melhor sobre a imortalidade da alma e nos ajudem a trilhar nesse caminho do bem, para que possamos compreender melhor o papel em que estamos nessa existência,
para trabalhar o nosso aperfeiçoamento espiritual. Te pedimos, ó Pai, ilumina a palestrante desta noite, trabalhadora desta casa, senhora Ofélia, que irá explanar para nós sobre o tema o sono e os sonhos na visão espírita. Te pedimos, ó Pai, abençoa cada um de nós, abençoa as nossas famílias, abençoa os doentes que se encontram neste momento nos hospitais, os que se encontram nos presídios, para que possam encontrar a tua luz. Te pedimos mais uma vez que nos oriente no caminho do bem, para que possamos, nessa existência, aproveitar para desenvolver o nosso plano espiritual, para o qual nos propomos a realizar nessa existência. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, convidamos agora nossa querida trabalhadora da casa, Félia, que vai falar para nós sobre o sono e os sonhos. Boa noite. Que Jesus abençoe cada coração que aqui esteja, né? Que nós possamos realmente absorver os ensinamentos da noite de hoje. Então, hoje vamos trabalhar com um tema que muitos de nós não têm nem noção da tamanha profundidade quando se trata do sono e os sonhos. E a gente vai trabalhar na visão espírita. Então, observando o período de nossas existências, em nossa existência temos, em média, um terço gasto com sono. Então, se tem-se uma pessoa com 75 anos, então, em média, 25 anos foi dormindo. E daí vem o questionamento. O que fazermos com o tempo que nós estamos dormindo? Será que ficamos em espírito, lá repousando, dormindo junto com o corpo? Ou será que aquele sono que nós estamos ali, existe alguma atividade para o nosso espírito? Então, esse é um questionamento. E daí a gente recorre aos ensinamentos da doutrina espírita, onde aprendemos que nós temos 3 elementos. Nós temos o corpo, temos o perispírito e temos o espírito. O corpo, este corpo material, o perispírito é o corpo espiritual, ele liga o corpo ao espírito. E o espírito é o ser pensante, é a inteligência. Então, o espírito, ele não está preso ao corpo físico. Por completo, ele não está preso ao corpo físico. O tempo todo esperando a morte para ser desligado. Não. Existem situações que o espírito consegue se libertar. Então, na doutrina espírita, esse espírito, ele tem um processo que ele pode parcialmente estar liberto. Então, ele pode estar tendo uma relação além do corpo que eles têm. Então, mesmo vivendo numa vida orgânica, nós podemos sim ter uma certa liberdade. E
o espírito, ele pode gozar essa razoável liberdade durante a existência e durante exatamente o sono, quando está com o seu corpo relaxando, descansando. Então, significa que não é só no período que vem a morte que o espírito é desligado. Então, o espírito, durante o sono, tem mais liberdade do que a gente pensa. Há mais uma liberdade do que a gente pensa. Quando ele está desprendido desta matéria, ele fica mais livre. E, claro, como ele está encarnado, ele está ligado ao fio fluídico que liga o corpo e o perispírito. Não se desliga, então há essa liberdade, mas não se rompe. O rompimento é só quando acontece a morte. Então, quando nós estamos no estado de relaxamento, com o sono, vamos enfrentar condições diferentes quando nós estamos em estado de vigília, acordado. Então, nós vamos enfrentar algumas situações. Então, durante o sono, o espírito, ele liberta, mas parcialmente do corpo, e com isso, ele vai, através das suas afinidades, ele vai para o plano espiritual, ou até mesmo ele fica ali próximo do corpo dele. Pode existir situações dessa forma. Então, esse estado em que o espírito está, e ele vai para outro ambiente, e aí ele vivencia algumas experiências, e essas experiências a gente vai chamar de sonhos. Então, a doutrina espírita vai dizer que sonho é a realidade das atividades da alma. Ou seja, é uma lembrança do que a alma viveu durante o sono. Seja uma recordação da infância, seja de uma vida passada, ou muitas vezes associada a essa vida presente. Vai depender de cada caso. Então, também pode ter uma projeção do futuro. Então, como nós temos um planejamento reencarnatório, e existe em nossa memória alguns pontos do nosso planejamento, então, no sono, a gente pode ter uma ligeira lembrança desse planejamento, que é algo que vai ocorrer no futuro. Então, mas também o espírito, pelo fato de se encontrar com preocupações, ele pode ficar ali só no presente. Ele muitas das vezes, ele não tem a condição até de se desligar, vamos dizer, ele fica ali próximo ao seu corpo, né? Ele não vai fazer aquela vivência que outros já se desligam. Então, a doutrina espírita, ela vai nos levar a reflexões com relação à importância que nós devemos dar com relação a esse período do sono. A doutrina espírita vai nos convidar a ver os deveres onde nós possamos estar evoluindo, aprendendo. Então, precisamos nós estarmos atentos para aproveitar esse momento. O dever de olharmos para esse tempo é como se você dizer, eu vou aproveitar a oportunidade e daí eu vou progredir um pouco mais. E no Livro dos Espíritos, Allan Kardec traz um verdadeiro tratado com relação a este tema, que se encontra a partir da questão 400 e daí em diante. E Kardec, logo na questão 401, ele pergunta aos benfeitores que, durante o sono, a alma repousa no corpo. Está perguntando se durante o sono o espírito, a alma, está lá, fica dormindo. E os espíritos ou os benfeitores respondem, não. O espírito jamais está inativo durante o sono. Afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, não precisando este, então, da sua presença,
ele se lança no mundo espiritual e entra em contato direto com outros espíritos. Mas vamos ver que vai existir situações que não acontecem bem dessa forma. Quando a gente também tem toda essa vivência durante o sono, e daí, quando acordamos, ela diz, eu não lembro, não. Eu sei que tem uma ligeira visão, mas eu não lembro bem. Daí, Kardec faz essa pergunta também, na 403. Ele pergunta, por que não nos recordamos dos nossos sonhos? E os espíritos vão responder, é que não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades, como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas dos espíritos, ou pelo espírito. Mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos, não a recebeu pelos órgãos do corpo. Então, significa o quê? Que o cérebro está ali descansando também. Então, quem registra os fatos ou a experiência não é o cérebro, isso é o espírito. E ele não fica dormindo, inativo. Mas, para além do nosso sonho, para além desse sentido físico que nós temos, nós vamos ter essas lembranças, sim, vamos ter, está na memória, e no decorrer do dia, a gente vai tendo alguns flashes. A gente vai passando o nosso dia e lembra alguma coisa, vem trazendo alguma coisa para a gente fazer a ligação com o que a gente sonhou. Então, lembrando que toda a noite, vamos dizer, todo o período do sono, há um desenrolar, né, que o espírito se desprende, e daí ele tem a interação com o encarnado e desencarnado, e nesse momento ele também pode encontrar encarnados também, não só desencarnado. Eu posso encontrar uma pessoa que convive comigo, que não precisa já estar desencarnada. Assim também eu encontro outros desencarnados. Então, há situação em que, quando estamos, vamos dizer, cansados, quando estamos ainda no uso de medicamento, pode ser que haja uma dificuldade para que esse espírito se desprenda do corpo. Há uma dificuldade, então significa que muitas das vezes esse espírito pode ficar lá juntinho, ele não consegue, né? Então o espírito ele está tão envolvido à vida corporal, que ele não tem condição de sair dali, ele fica ali próximo. E aí nós temos também situações como os sonhos mentais, onde esses sonhos mentais respeitam o nosso presente, respeitam o que eu estou vivenciando. O corpo dorme, o espírito se desprende, mas ele vai resgatar as experiências do seu dia a dia, do seu presente. Ele vai ficar ali no seu dia a dia. É uma experiência que vivemos daquele dia. Então, eu trago para a noite as minhas preocupações, por exemplo. Mas já outra situação em que o espírito fica ativo, em que o espírito ele vai vivenciar uma série de experiências que a gente chama de sonhos espirituais. E nessa experiência, nós vamos pode estarmos num período passado, em uma existência passada, onde a gente vê no sonho, a gente sabe que é a pessoa, que somos nós, mas ele está com roupas antigas, vestidos de roupas antigas. Ali corresponde exatamente uma história que foi vivida por aquele espírito, de uma existência passada, então ali está armazenada. E daí se pergunta, mas por que vêm essas experiências? Por que vêm essas experiências passadas? Então, muitas das vezes, essas experiências vêm
pela razão de que a gente mexeu em alguma coisa do nosso passado, na nossa memória, e daí acionamos essa experiência e vem a história do passado. Então, há casos de sonhos que se repete também. Hoje, eu sonhei de uma forma, vamos dizer, uma batalha. Aí, no outro dia, ou alguns dias, na mesma situação, está sempre repetindo essa mesma experiência. Outra situação também que pode se repetir é espírito que tem uma sensação que foi enterrado vivo. Né? Então, pela essa situação, não é porque ele foi enterrado vivo, é porque ele guardou essa sensação. Então, ele sempre está sonhando com esse mesmo episódio. Então, são experiências do passado que pode continuar no presente. Ele traz para o presente, o que significa que foram algo que ainda precisa ser resolvida. Mal resolvida, vamos dizer, que está acontecendo. Um clichê, aí vem novamente a repetição dessas experiências. Então, muitas das vezes, alguns traumas que vêm à tona pode ser uma experiência dessa que estava armazenada e daí veio essa lembrança, essa memória veio à tona. Então, os sonhos espirituais também encontramos os entes queridos, nossos entes queridos que partiram para a pátria espiritual. Encontramos também pessoas que nem sequer conhecemos, em outras cidades, em outros países. Encontramos também os nossos espíritos protetores. Eles estão ali, uma forma de fazer um bem para nós, dando conselho. Então, nós temos essa oportunidade também de receber. Nos livros de André Luiz, tem várias experiências em que as mães já desencarnadas e os filhos que estão aqui em conflito, e através de sonho, as mães vêm, se estiver bem preparada, né, esse é o mérito, e dá conselho para os filhos. E daí pergunta, mas se eu não lembro? Mas fica a essência principal. Não lembra os detalhes, mas fica a essência principal. Com certeza, no decorrer do dia, vem a lembrança. Muitas das vezes, conselho de uma forma que os nossos espíritos protetores dizem, olha, não faça isso, você está indo pelo caminho errado, veja, tenha mais paciência, tente mais uma vez, vá mais adiante. Então, são conselhos que a gente recebe no plano espiritual. Às vezes, a gente está com problemas e vem no momento que a gente recebe um apoio dessa forma. Então, dependendo do grau de evolução de cada um, o espírito, ele, no período do sono, ele pode ir para as zonas espirituais, onde pode ser em zonas elevadas ou pode ser em zonas inferiores. Isso vai ser tá em questão de afinidade do grau de evolução. Então, o espírito que procura aquilo que ele tem por interesse, afinidade, aquilo que ele mantém mais com afinidade. Muitas das vezes eles vão para ambientes, pode ser até ambientes materiais nesse plano, ou ambiente no plano espiritual. Às vezes eles vivem, por exemplo, no vício, ele vai para um ambiente de vício, para um ambiente de erro, para um ambiente de maledicência. Eles vão tendo a tendência para isso. Então, durante o sono, a gente tem que ter esta preocupação para que não possamos estar caindo, vamos dizer, nas redes das zonas inferiores. No livro Missionário da Luz, exatamente no capítulo 8, esse livro foi psicografado por Chico Xavier e o espírito André Luiz, eles falam-nos que lá no plano espiritual existe um centro de estudo, onde no momento, quando ele está relatando, existe
300 encarnados inscritos, associados. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que nós aqui somos alunos matriculados nessa escola. Só que desses 300, nessa noite, só vieram 32 alunos. Só vieram 32 alunos, quer dizer, 32 espíritos que conseguiram romper essas teias inferiores, essas teias mais baixas, e daí conseguiu ir para essa reunião que acontece no plano espiritual. E voltando para cá, né, a história de Marcones. Marcones estava numa situação essa de um desequilíbrio total. E daí vem-se a pergunta, por que a gente não consegue recuperar eles? Aí vem-se a resposta para André Luiz, que diz que ali é a escolha deles. Foi escolha deles. Então, significa que o nosso livre-arbítrio funciona igual quando estamos dormindo. Dormindo. Então, se ele tem as tendências e a falta da vigilância, a obrigação deles naquele momento, o compromisso não era estar naquela escola estudando, não, eles preferiram ir para aquelas festas de prazeres. É uma situação que a gente pode dizer, não, mas só acontece com esse homem. De maneira alguma, é comum acontecer com nós, pela falta de vigilância. Então, é preciso que todos nós estejamos atentos ao nosso cotidiano. Não é só no final do dia, só na hora, não, agora eu vou fazer uma prece, eu vou dormir bem. Não, é o dia inteiro que nós estejamos vigiando sempre nossos pensamentos, nossas ações. Porque quando a gente faz esse processo, com certeza vamos ter uma noite proveitosa para o nosso espírito, para a nossa evolução, pois nós temos oportunidades lá de estudos edificantes, ou outras situações, nós também podemos ajudar outros. Podemos sim ajudar outros. Daí, nós precisamos estar atentos. Então, o Espírito Alexandre, nesse livro, diz o seguinte, que, infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se às defesas próprias e certos impulsos longamente sofisticados durante a vigília. Extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Então, o que a gente pode dizer? Que nós, durante a nossa vigília, temos nosso verniz. Não, meu bonzinho, bonitinho, tá. Mas tem algumas tendências, algumas falhas, que como nós estamos soltos, daí apresenta essas tendências que eles chamam de frívolas. É onde a gente se solta, vamos dizer. Há uma tendência da gente mostrar quem é, na verdade mesmo, aquele espírito. Então, quando encarnado, diz o Alexandre, na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo, efetuaria as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligado aos envoltórios inferiores. É mais um convite, é mais um esclarecimento, mostrando que nós temos condições, sim, de nos prepararmos para aproveitar o período noturno. Que espíritos mais evoluídos, eles vão para espíritos mais evoluídos também, espíritos superiores, eles aproveitam essa oportunidade, esse tempo que pode ser mais ou menos longo. Aproveita para estudar, aproveita para receber esclarecimento, aproveita para receber conselho, para ajudar. E com essa
esse momento, algumas artes são desenvolvidas através dessas intuições, através desses conhecimentos, até algumas invenções teve contribuição lá no plano espiritual, como a gente percebe que o Thomas Edison, ele teve instruções lá para descobrir as suas invenções. Ele sonhou com um fonógrafo e outros inventos que ele desenvolveu. Então, percebemos que essa oportunidade é para cada um de nós mesmo, para o nosso progresso. Temos outro exemplo que é do Santos Dumont. Santos Dumont, que é o inventor do avião, assim como outros, estavam na mesma ideia. Eles nem se conheciam, mas em cidades e em países diferentes tinha-se esse momento de encontro e daí veio a invenção do avião. Daí veio a invenção do avião. Então, trazendo a questão 402, Kardec vai dizer o seguinte, ó, que o sono é a porta que Deus lhe abriu para que possa ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, que a restituirá ao meio que lhe é próprio. Oh, a gente está vendo que Deus dá essa oportunidade para a gente se aliviar um pouco dessa prisão, né? A gente está aqui nesse corpo, e tem essa oportunidade. E nos detalhes dessa questão, 402, é enorme essa questão, mas eu trouxe um trecho também onde se disse o seguinte: tiveram sonhos inteligentes, os espíritos que, desencarnando, logo se desliga da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que lhes deparam concluídas. Quando volvem morrendo na terra, ao mundo espiritual, ainda esta circunstância é de modo a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis. Então, quando nós estamos sempre nos preparando, nos esforçamos para termos sonhos inteligentes, eu já estou fazendo um investimento para quando eu desencarnar, eu ter também um desencarne inteligente, um desencarne sem muita perturbação. Eu vou me desprender mais rápido, porque eu já fiz esse papel, já fui fazendo essa lição a todos os momentos do sono. Eu já fui fazendo, dando os primeiros passos. Agora, quando eu passo todo o tempo com sonhos que ficam só apegados às coisas materiais ou às zonas inferiores, vou ter, sim, problemas no momento de desencarne. Vou ter problemas no momento de desencarne. Ok? Então, outra coisa que também aqui ele trazendo, que a gente pode concluir alguma tarefa que a gente começou aqui. A gente também pode concluir. A gente pode também estudar algo que é de interesse, vamos dizer, materiais, mas a gente pode também fazer lá no plano espiritual. E para nós finalizarmos, deixa uma reflexão que é quanto à importância na preparação para o sono. E essa lição que se dá como além do sono, está lá no livro Instruções Psicofônicas, de Chico Xavier, onde o espírito Calderaro, ele vai dizer-se o seguinte: dia e noite, no tempo, simbolizam existência e morte. Não há morte libertadora sem existência edificante. Não há noite proveitosa sem o dia correto.
É natural que o dia mal vivido exija uma noite mal assimilada. Convidamos a tarefa preparatória do descanso noturno, através do dia retamente aproveitado, a fim de que a noite constitua uma província de reencontro das nossas almas, em valiosa conjugação de energias, não somente a benefício de nossa experiência particular, mas também a favor dos nossos irmãos que sofrem. Então, que nós possamos lembrar que seja indispensável a oração, né, a noite antes de dormir, mas que também precisamos vigiar o dia inteiro para que nós possamos, sim, estar em equilíbrio, pedindo que nós, ao deitarmos, possamos ir para um ambiente de proveito, possamos também contribuir. Basta esforço de cada um de nós. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare. Boa noite, obrigada.